Amados, nós estamos hoje na 7ª carta que foi escrita no Apocalipse para as igrejas da Ásia Menor. Na verdade, hoje essas igrejas estão no território da Turquia, atual Turquia. E a última carta é a Laodiceia, a igreja em Laodiceia. Nós vamos continuar nas próximas semanas no livro de Apocalipse. Semana que vem vamos aqui estar vendo a visão do trono de Deus, a mensagem que Deus tem para nós através da visão deste trono, e depois aí a questão dos 7 selos, que serão abertos pelo Cordeiro. E aí a gente vai começar a entender muitas coisas que estão ocorrendo nos dias de hoje. Amados, a Bíblia, ela é como se fosse um jornal, no sentido de trazer para nós uma explicação do que acontece no mundo. Eu diria que faltam pouquíssimas profecias para se cumprirem para a volta do Senhor, pouquíssimas mesmo. Ele está às portas. Então é importante que a nossa vida esteja colocada diante do trono de Deus. É importante que nós estejamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Alguém pode dizer: ei, pastor, deixa eu ficar sossegado que ele pode demorar para vir, mas de repente você vai rápido para ele, Então ele pode demorar para vir, mas de repente você está indo rápido, E aí? Dá na mesma, Então é bom que a nossa vida esteja sempre em consonância com a vontade de Deus. Abra suas Bíblias em Apocalipse 3. Nós vamos ler do verso 14 a 22, que é a carta à igreja em Laodiceia. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. Podemos aceitar, amados? Amados e amadas, não é por acaso que a carta à igreja, à Laodiceia, foi a última carta. Não é por acaso. O fato dela ser a última e ser a 7ª tem um significado muito especial para nós hoje aqui no século 21. A igreja em Laodiceia, descrita aqui na palavra de Deus, é exatamente a igreja que nós temos neste mundo contemporâneo. Esta igreja é a igreja do século 20, do século 21. E nós vamos ver por que, amados, a maioria, ou praticamente a totalidade dos autores concordam com isto, que esta igreja em Laodiceia é a 7ª. Alguém poderia colocar para mim, ver
Vou colocar a Bíblia em cima para facilitar. Amados, Laodiceia era uma cidade rica e opulenta. Era o lar dos bilionários. Lá havia teatros, um estádio e águas termais para tratamento. Havia também um centro médico, escola de medicina, lá em Laodiceia, de grande importância para aquele mundo do primeiro século cristão. Ali naquela cidade, fabricava-se também um colírio para os olhos. Era uma cidade de gente elitizada, era uma cidade de gente inteligente, era uma cidade com um grande desenvolvimento social, era uma cidade que tinha médicos, e ela produzia também um colírio para os olhos que era usado ali naquela época. Também era uma cidade de banqueiros e transações comerciais. Era uma metrópole muito moderna, uma metrópole, no sentido de hoje, né? Uma metrópole que crescia e se gabava da sua riqueza e da sua opulência. A igreja que estava lá em Laodiceia tinha a cara da cidade. Talvez por conta de toda aquela vida fácil, talvez por conta da riqueza que havia entre os seus habitantes, os cristãos ali eram cristãos indiferentes, sem entusiasmo, fracos, descuidados com a fé. Mas só que tinha um problema: eles pensavam que eram pessoas boas, eles pensavam que estava tudo bem diante de Deus, porque eles faziam lá os seus cultos, porque eles tinham lá a sua vida, entre aspas, religiosa, e eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. Irmãos e irmãs, esta é uma das realidades no dia de hoje. As pessoas estão satisfeitas com a sua vida espiritual. Às vezes estão se alimentando com uma bolachinha de maisena por dia, estão se alimentando com um copinho de leite quente por semana e estão satisfeitas. Tem muitos afazeres, tem muitas coisas particulares para resolver. Aquela cidade não sentia necessidade de Deus, porque eles eram ricos. Amados, é interessante, né? À medida que as pessoas vão evoluindo na sua vida pessoal, muitas delas, não todas obviamente, muitas delas vão se esquecendo daqueles aspectos importantes da vida cristã. E então nós temos situações em que as pessoas estão se esquecendo de Deus, porque Deus tem ficado em terceiro, quarto, quinto lugar na vida delas. Primeiro é isso, segundo aquilo, terceiro é Deus. Isto é um grave problema, porque vai fazer com que esta igreja, estas pessoas, elas comecem a se esquecer de Deus e comecem a ter uma vida espiritual de dar dó, sem avançar, sem se fortalecer, sem agradar a Deus. O problema de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, como nós vimos nas outras igrejas, né? Havia lá a profetisa Jezabel, havia lá os nicolaítas, havia lá os que ensinavam as doutrinas falsas de Balaão. Mas lá em Laodiceia não havia nada disso. Não havia falsos mestres, nem heresias. Não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há menção de hereges, de malfeitores, nem de perseguidores. O que é que faltava a Laodiceia? Fervor espiritual. O problema daquela igreja, que desagradava profundamente ao Senhor da igreja, era a
apatia. As pessoas estavam apáticas, as pessoas estavam desmotivadas, as pessoas estavam cumprindo ali as suas obrigações, mas sem a menor paixão, sem a menor vontade. Estavam batendo ponto na igreja, e Cristo estava profundamente desagradado com aquela situação. Irmãos, vamos aqui estabelecer uma diferença. Muitas pessoas fogem do fervor com medo de fanatismo. Só que fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é irracionalidade. Fanatismo é estupidez. Fanatismo é deixar de fora o racional e torna-se então uma fé irracional. E em nenhum momento na Bíblia nós temos de jogar a racionalidade fora. Às vezes a gente vê algumas bizarrices por aí, gente louca, gente fanática, gente que está doente. A bênção de Toronto, por exemplo, tem lá no Canadá, o pessoal sai rolando pelo chão, outros grudam na parede que nem lagartixa, outros saem rodando pela igreja que nem peão. Isto não é fé, isto é fanatismo, isto é estupidez. Agora, nós não podemos ter medo das emoções. Nós somos pessoas que temos emoções, mas temos de tomar cuidado com o emocionalismo, tá? Então nós somos seres humanos que têm emoções, mas temos também a razão. E quando andamos bem, equilibramos bem a razão e a emoção, nós então podemos caminhar para um fervor agradável a Deus. Agora, quando deixa-se de lado o racional e entra-se no emocionalismo exacerbado, aí está o perigo, mas não é isto, amados, que estava acontecendo lá em Laodiceia, né? O problema era a total apatia das pessoas, e Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, provoca-lhe náuseas. Dá para imaginar Jesus querendo vomitar. Aquilo para ele é tão desagradável olhar para a sua igreja, olhar para as pessoas sem a menor motivação, olhar para as pessoas que perderam a sua paixão, que perderam o fervor, que perderam o entusiasmo. Isso estava provocando náuseas no Senhor Jesus. É por isso que diz aqui: estou a ponto a vomitar-te da minha boca, porque és morno, nem é quente nem frio. E o problema de quem é morno, ele não consegue entender que a vida dele, vida cristã dele, está com problema. Ele se acha justificado, ele se acha uma boa pessoa, ele vai dizer que não está fazendo nada de errado, então ele se auto-justifica. Mas Deus não aceita essa ideia. Deus não pretende que os seus filhos sejam pessoas apáticas. Irmãos e irmãs, o povo de Deus tem que ter fome de Deus, tem que ter sede de Deus. O povo de Deus tem que ficar muito incomodado se ele não pode ir à igreja. O povo de Deus tem que ficar muito incomodado se ele não passa 1 ou 2 dias sem ler a palavra. O povo de Deus tem que sentir falta da oração comunitária. As pessoas estão perdendo a vontade de estarem buscando a Deus. E quando eu digo buscando a Deus, não estou me referindo apenas à igreja. Aqui na igreja é um dos aspectos da nossa fé. É a nossa fé devocional, a nossa fé coletiva. Mas lá na nossa casa, lá no nosso dia a dia, é necessário que nós estejamos tendo fome de Deus,
sede de Deus, saudade de Deus, buscar a Deus sempre, sempre e sempre. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com um dia por semana eu vou à igreja e vou me alimentar. Não, é necessário mais, é necessário muito mais. Mas sabe uma coisa? Sabe quem é que busca verdadeiramente a Deus? Os que estão com sede de Deus. O salmista diz, né? Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aí Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha aqui, irmãos, uma coisa interessante. Jesus está oferecendo um colírio para uma cidade que fabricava colírio. E Jesus estava falando que aquela cidade era uma cidade morna, era uma igreja morna, e justamente as águas que corriam ali eram águas térmicas, eram águas mornas. Olha só que interessante, Jesus utilizando as características da cidade para mostrar os problemas que eles tinham. Eles eram ricos, eles se viam como ricos, mas Jesus diz assim: vocês são pobres. Eles se achavam que vestiam bem. Jesus fala assim: vocês estão nus, e eu quero te dar as verdadeiras vestimentas. Eles achavam que enxergavam tudo, que eram muito espertos, que eram muito inteligentes, que tinham conhecimentos. Jesus diz assim: só que vocês são cegos. Vocês precisam de um colírio para os seus olhos. Significado disso, irmãos, quando Jesus diz, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. O ouro que Cristo tem é o reino dos céus. A pureza e a verdadeira riqueza de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem aqui na terra. E Jesus estava dizendo assim: não é a sua riqueza aqui na terra que conta. Eu estou oferecendo a vocês o ouro, o tesouro lá no céu. Quando Jesus oferece assim vestimentas, vestes brancas, né? Essas vestes brancas, amados, elas significam justiça e santidade. Uma veste inteiramente branca significa, lá no Apocalipse, nós vamos ver isso muitas vezes, né? Significa pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, pessoas que foram perdoadas, pessoas que foram justificadas diante de Deus e receberam essas vestiduras brancas. Inclusive tem uma parábola que Jesus conta que haveria um grande banquete lá no céu, e só podia entrar os que estavam adequadamente vestidos. Aí surgiu um sujeito lá no meio da festa e perceberam que ele estava lá de picão, porque ele não estava com as vestes adequadas. Ou seja, só pode estar diante de Deus aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas. E o colírio que Deus oferece abre os nossos olhos para termos discernimento. Eu diria, amados, que um grande problema que nós temos nos dias de hoje é isso: é a incapacidade de discernir, a incapacidade de ver com os olhos de Deus, porque é como se houvesse escamas nos olhos, é como se os nossos olhos estivessem vidrados, enxergando parcialmente. E aí vem Jesus e fala assim: sabe o que você precisa? De um colírio que eu tenho para pingar nos seus olhos. Antigamente, eu não sei se existe ainda hoje o lavourio. Existe o lavourio ainda hoje? Né? Tinha lá outro que chamava água de rosas, né? Eu sou antigo, né?
Então, eu me lembro que quando a gente estava com a vista irritada, né? Muita fumaça, muita coisa, a gente pegava aquele colírio e lavou, né? Podia pingar várias gotas, não tinha problema não, era até gostoso, né? Dava um alívio, né? Limpava os nossos olhos. Amados, os crentes de hoje precisam de lavulho nos olhos, só que é o lavulho no céu, né? Para poder enxergar, porque as vistas estão embaçadas. Amados, às vezes as pessoas estão andando, elas estão olhando só para o chão, só para o seu problema, só para o olho do furacão que está ali. Jesus fala: calma, erga os seus olhos, deixa eu pingar aí um colírio do céu, para você ver de uma forma diferente. Amados, quero aqui fazer agora algumas considerações. Nos dias de hoje, essa mornidão que Jesus fala, nós podemos ver nos dias de hoje como sendo uma nova forma de ateísmo. É um ateísmo que não se diz que é ateísmo, porque ele é mais dissimulado. Crer em Deus não apresenta nenhuma dúvida quanto aos mistérios da fé. Vai à igreja, canta, ora, até gosta de conversar sobre os temas da religião. Contudo, a relevância de Cristo, sua morte e ressurreição para a nossa vida e a devoção pessoal é praticamente nula. Preste atenção nisso. O ateu moderno não é mais somente aquele que não crê, mas aquele para quem Deus não é relevante. Este é o ateísmo moderno. Esta é a mornidão moderna. A pessoa aceita tudo, da boca para fora. É um cristianismo nominal, mas em última análise, Jesus Cristo não é consultado. Em última análise, Deus não é relevante. Eu tenho até dito aqui algumas vezes que se houvesse uma pequena perseguiçãozinha para os cristãos no mundo de hoje, nas nossas terras, muita gente ia se declarar verdadeiramente que não tem nada a ver com Cristo. Então o grande problema que nós temos hoje, amados irmãos, é que Deus não é mais relevante na vida de muitas pessoas. Embora tenha na sua Bíblia, embora vá à igreja, era isso que acontecia lá em Laodiceia. Eram mornos, mas o que interessava eram os negócios que eles tinham lá na cidade. Não Deus não era relevante. É o que acontece também nos dias de hoje. Cristo para muitos hoje é apenas mais uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. Muitos estão na igreja, mas longe do seu Salvador. Estão na igreja, mas sem o desejo de pagar o preço de ser um discípulo com todas as suas implicações. Na verdade, amados, nós não somos chamados apenas para ser membro da igreja, integrante da igreja, colocado no rol no livro da igreja. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo neste mundo. Nós somos chamados, irmãos, para um propósito. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a nossa igreja, Deus quer usar cada pessoa, mas eu preciso estar comprometido com Ele. Eu preciso de fato, amados, abraçar o discipulado que Cristo tem para a minha vida. Vocês se lembram que quando Jesus, no seu ministério, ele retirava os discípulos da multidão. A multidão era uma coisa, discípulo era outra coisa. Os discípulos privavam da sua intimidade. Os discípulos ouviam coisas que Jesus falava, que ele não falava para a multidão, falava só para os discípulos. Jesus contava ali os segredos, os mistérios da vida, do céu, de todas as coisas do Evangelho. Para a multidão, não.
grande pergunta é: eu quero ser um discípulo ou eu quero só fazer parte da multidão? Vocês já perceberam que nos dias de hoje, no século 21, o cristianismo se transformou numa religião de multidões. Hoje se conta em 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas presentes nisso, naquilo. Multidões. Multidão é uma coisa, ser discípulo é outra coisa. O que você quer? O que nós queremos? Eu vou dizer, amados, Jesus quer não grandes multidões à sua volta, Ele quer discípulos à sua volta. Graças a Deus, Jesus não desiste da sua igreja, como não desistiu lá de Laodiceia, não desistiu de Jacó lá no passado, não desistiu de Davi quando pecou, não desistiu de Pedro quando negou. Apesar da condição de Laodiceia, Ele ama a sua igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ou seja, não estamos andando bem, não estamos caminhando do jeito que Cristo quer, então haverá disciplina. E como nós pregamos no domingo passado pela manhã, disciplina de Deus dói, disciplina de Deus machuca, não é agradável no momento, porém traz frutos. Porque Jesus nos ama, Ele nos chama ao arrependimento. Porque Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque Ele nos ama, Ele está pronto a nos perdoar. Apesar de todos os erros lá de Laodiceia, Jesus disse: olha, eu amo vocês, eu amo esta igreja, eu quero vocês para mim, então eu vou repreender, eu vou disciplinar, porque eu quero ganhá-los novamente. Cristo se convida para cear com a igreja de Laodiceia em uma profunda comunhão com Ele, mas há algo de errado. Versículo 20, quem está com a Bíblia aberta, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Pergunta aos irmãos, os irmãos são inteligentes, o que tem de errado nesse versículo? Ou o que tem de errado no que esse versículo está mostrando? O que é? Se alguém ouvir, também, mas tem uma outra coisa, outro detalhe. Aí, o que é? Não era para Jesus estar dentro da igreja? Ele está fora. Tem alguma coisa errada, irmão, nessa igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora. E lá dentro da igreja que tinha, talvez tinha um conjunto de harpas, conjunto de bandolins. Bom, bandolim não existia naquela época, né? Tamborins, né? Cantores que vieram de Atenas, pregador convidado, algum Valdemiro, alguma coisa assim. Lá dentro do povo, aleluia, glória a Deus, então, que música belíssima, uma música maravilhosa. E o que estava acontecendo? Jesus estava lá fora batendo, irmãos. Era igreja, mas Jesus estava do lado de fora. Então eu peguei esta imagem aqui, eu achei muito bonita, né? Jesus batendo lá na porta. Imagina, irmãos, que essa porta aí era a porta da igreja de Laodiceia, e que por sinal estava fechada, né? A porta da igreja tem que estar aberta, né? Lá dentro, a igreja reunida, Jesus batendo na porta do lado de fora. Eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero ter uma comunhão com vocês, eu quero abraçar vocês. Quem sabe alguém me ouve? E aí Jesus fala pessoalmente: se alguém, porque essa questão de
salvação ou perdição, irmãos. A salvação ela é individual. De repente, lá naquela igreja, alguém podia ouvir. E assim como nas igrejas que nós vimos anteriormente, por exemplo, na igreja de Sardes, por exemplo, a igreja não estava caminhando legal. A maioria já tinha se vendido. Mas Jesus diz assim: entretanto, tem alguns aí que estão fiéis. Aqui é a mesma coisa. Jesus está batendo na porta. Se alguém ouvir, ele entra. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora, porque a igreja lá de Laodiceia não tem comunhão com Ele. O que a igreja precisa? Ouvir a voz de Jesus. Ouvir Jesus batendo. Como que a gente ouve Jesus, irmãos? Através de um sermão, através de um estudo bíblico, através de uma cantata, como o nosso coral já fez, através da nossa contrição, do nosso arrependimento. É preciso ouvir Jesus falando, através do pastor, através dos pastores, através dos irmãos. É preciso ouvir Jesus falando. Quem ouvir a voz de Jesus, ele entra e ele ceia. Eu quero aqui, para a gente estar começando a fechar, as semelhanças de Laodiceia com a igreja atual. Irmãos, a santidade e pureza tem sido substituída por práticas que entristecem o espírito e comprometem o testemunho cristão. Outra coisa que havia lá o relativismo moral invadiu a atual igreja. Lá em Laodiceia, eles estavam andando conforme a música tocava lá na cidade. Relativismo. Hoje em dia, tudo é relativo. É engraçado, não existe mais pecado. Não existe mais pecado, tudo é relativo. Não, não é problema por causa disso. Não, agora já está no século XXI. Coisas que eram pecado nos primeiros séculos já não é mais agora. Será que mudou a Bíblia? Né? Nós temos que tomar cuidado com essa questão do relativismo. A banalização do casamento, a desfiguração da família, a crise de integridade, os conchavos com políticos oportunistas. Hoje a igreja, na atualidade, está profundamente envolvida com políticos oportunistas. Não são políticos cristãos, políticos oportunistas que querem se valer da grande massa de cristãos que existe hoje. Outra coisa, irmãos, escândalos se avolumam envolvendo líderes de igrejas, promovendo descrédito nas instituições evangélicas e nos crentes. Os princípios e referenciais bíblicos são cada vez mais abandonados, esquecidos e trocados. É engraçado, na vida do cristão, a Bíblia é o nosso guia. Hoje em dia mudou, a Bíblia está sendo deixada de lado para que outros valores estejam sendo colocados. Ou seja, a vida do cristão não é mais pautada pela palavra de Deus, mas pautada pelo grupo ao qual ele pertence. A interação, a boa convivência e a harmonia familiar foram atingidas pela fragmentação do modelo familiar bíblico. No campo espiritual, o prazer de ler a Bíblia, o desejo e a prática da oração, a busca em ser cheio do Espírito, em servir mais e melhor ao Senhor, em pregar a sua palavra, em testemunhar de seu poder, é cada vez mais raro. Uma vida devocional disciplinada é cada vez mais escassa. A Bíblia, quase que com exclusividade, é lida somente no culto e cada vez menos em casa. Não precisa responder, não precisa responder. Quantas vezes você leu a Bíblia nesta semana? Quantas vezes você leu a Bíblia nesta semana?
E quando eu falo ler, eu estou me referindo apenas bom, hoje eu tenho que ler 5 capítulos, tenho que ler 4 capítulos ou 3 capítulos. Não. Deixa eu ler a Bíblia para buscar alimento para a minha vida. Irmãos, irmãs, nós precisamos entender que a palavra de Deus é o nosso guia. Vós já estáis limpos pela minha palavra. João capítulo 15. Nós ficamos limpos quando lemos a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, a oração hoje transformou-se numa mera lista de pedidos de bênçãos. Tornou-se instrumento das determinações, exigências e de outras malcriações dos filhos do rei. É impressionante. Hoje ninguém mais pede, determina. É impressionante como são filhos mal criados. Já pensou alguma mãe aqui, o filho chegar e dizer: mãe, eu exijo que ponha o almoço na minha mesa agora. Que coisa, mudou. Amados, nós precisamos entender de que oração é pedido. E outra coisa, é pedido no sentido assim de estarmos pedindo aquilo que necessitamos, mas mais do que pedido, oração é busca de comunhão com Deus. A Bíblia diz: Deus sabe das suas necessidades, e antes que você peça, Ele já sabe o que você vai pedir. Alguém pode perguntar: então por que a gente pede? Porque Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer que você se comunique com Ele. Deus quer que você transforme a oração não numa lista de pedidos, mas num momento em que você coloca diante dele a sua dependência, o seu amor, e você deseja de ter comunhão com Ele. Então, amados, esse negócio de oração forte, esquece. É comunhão forte com Deus. É comunhão. Deus deseja comunhão com Ele. Diante de tudo isso, se percebe a indiferença, a quietude, o silêncio, o conformismo e a mornidão de muitos que caminham para a tragédia do deixa quieto, para a calamidade do está bom assim, para a fatalidade do tanto faz, para a morte espiritual, para a extrema e irremediável apostasia. Jesus está do lado de fora, batendo insistentemente na porta das igrejas. As pessoas procurem na Bíblia a palavra apostasia. Apostasia significa justamente mornidão. E a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz assim: o Filho do Homem não voltará sem que primeiro aconteça a apostasia. Haverá e já está havendo uma grande apostasia. Não é avivamento, é apostasia. Diz lá no Evangelho de Mateus: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? Não, vai encontrar apostasia. E diz lá também em Lucas: quando o Filho do Homem voltar, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, é a igreja de Laodiceia. São os prenúncios de uma grande apostasia que está chegando no mundo. Não se esqueçam, depois de Laodiceia não tem uma outra igreja aqui onde vai haver um reavivamento, onde vai... Acabou. A última igreja é Laodiceia. E eu termino aqui dizendo que cada uma das 7 cartas terminou com uma promessa aos vencedores. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino, recebemos as vestes brancas da justiça e os nossos olhos são abertos. Oh glória! Amém. Quando Cristo entra, as coisas mudam. Quando nós ouvimos Jesus bater na porta, nós permitimos que Ele entre. E nós dizemos: o pastor dessa igreja é Jesus Cristo. O pastor Daniel é o enviado dele.
É isso que Jesus quer ouvir. Ele quer ser o Senhor da nossa igreja. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. E se nós aceitarmos isso, nós reinaremos com Ele. E a promessa que está lá no fim dessa carta diz assim, né? Que assentaremos em tronos com Ele. E trono é um símbolo de conquista e autoridade. Aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não podem viver na apatia. Hoje eu não vou, temperatura 18 graus, está bem frio, não vou na igreja hoje. Hoje está garoando, também não vou. Eu já fui domingo passado, não vou hoje. Irmãos, quem ama Cristo tem uma grande paixão dentro de si. John Wesley é o homem que falava assim, que o metodista é aquele que tem o coração aquecido. Quem tem o coração aquecido não é morno, é quente. É quente. Quente no amor, quente no louvor, quente na explanação da palavra. Irmãos, não dá mais. Igreja morna é uma coisa que dá ânsia em Jesus, dá ânsia em mim também. Nós queremos uma igreja que realmente esteja comprometida com os valores do Evangelho. Amém. Deus sabe que a gente luta nesta vida, que a gente tem dificuldade, que muitos estão aqui chegando cansados, outros estão chegando do serviço, os meninos do louvor estão aqui desde as 7 horas. Irmão, igreja é assim mesmo, não tem moleza não. Jesus não chama quem está descansado. Você já percebeu que toda vez que Jesus chama alguém está trabalhando? É assim, reino de Deus é isto, amados. E também que ninguém diga, não, eu já fiz muito na igreja, meu pastor, agora eu já estou descansando. Crente só se aposenta quando morre. Alguém quer se aposentar agora? Já? Fala para Deus, quem sabe ele dá um jeito. Irmãos, enquanto o nosso coração estiver batendo, nós temos de trabalhar. Eu conheci uma irmãzinha muito velhinha. Ela já não conseguia mais ir à igreja porque os seus olhos já estavam escuros, embaçados, suas pernas fracas. Ela tinha mais de 90 anos de idade, mas aquela mulher tinha um coração tão aquecido, e ela morava sozinha. Ela fazia questão de morar sozinha. E ela dizia o seguinte: pastor, eu não sei ficar sem fazer nada para o meu Deus, então eu faço o seguinte, tem bastante criança aqui na rua, e todos os dias à tarde eu chamo as crianças para virem, e eu conto uma história de Deus, de Jesus para eles, e depois eu dou pipoca para eles comerem. Eu falo, mas como que a senhora chama eles? Que eles estão lá na rua, lá longe e tal. Ela fala, não, eles sabem, quando eu ponho uma toalha quadriculada, vermelha aqui no varal, as crianças veem, elas sabem que eu estou chamando elas. Olha que mulher inteligente. Ela podia estar lá num cantinho da casa dela, dizer, não, já fiz muito para Deus, já fiz muito, mas o coração dela fervia. Então toda tarde ela punha aquela toalha e enchia de criançada na casa dela. Ela contava histórias da Bíblia e dava pipoca para as crianças. Quantas vidas ela salvou, eu não sei, mas ela fez até o final da vida dela aquilo que Deus mandou ela fazer. Vamos parar, irmãos, de estou cansado, estou com dor nas costas. Todo mundo tem dor nas costas, né? Dor de cabeça, então, mal-estar, vontade de ficar no sofá, né? Eu costumo dizer que o maior inimigo do crente é o sofá, né? Queima ele, joga fora, né? Você está impedindo você de fazer o trabalho de Deus. Amém, amados? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Morno não, mas quente pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé. Um corinho bem quente aí do passado. Alguém lembra um corinho bem quente do passado? Qual é que chama lá? Graça do céu não, esse é outro. A graça de Jesus. A graça de Jesus. Com certeza esses rapazes novos não conhecem a graça de Jesus.
Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua mão batendo na porta, queremos ouvir a tua voz nos chamando, e o Senhor nos chama pelo nosso nome. Irmã Maria, irmão Joel, irmão Marcos, irmão Carlos, irmão Antônio, Deus conhece o nosso nome, Deus nos chama, Deus te chama. Levanta-te, deixa Cristo entrar, fazer morada, cear contigo, porque Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer aquecer o nosso coração, Ele quer fazer com que nós tenhamos novos olhos. Senhor, pinga 1 litro de colírio nos olhos, para que nós possamos enxergar, ó Pai. Enxergar, ó Pai, da maneira que o Senhor quer que a gente enxergue. Nós não queremos, ó Pai, ter a nossa vista embaçada, mas queremos ter discernimento, queremos ver a Tua glória se manifestar na nossa vida, se manifestar no nosso meio, ó Pai. Derrama, Senhor, do Teu amor, ó Pai amado, aquece os corações que estão frios, aquece os corações que estão mornos, ó Pai. Mornidão nunca mais. Aquele que é de Cristo, ele queima, ele arde de desejo de falar, de crescer, de abençoar, de conhecer a Tua palavra. Ele arde do desejo de ter comunhão contigo e de orar a Ti, ó Pai. Senhor, nós queremos ser uma igreja onde o Teu poder e o Teu amor imperem em nosso meio. Queremos ser uma igreja, Pai amado, em que o Senhor realmente dirige as nossas vidas. Ó Pai, agora leva-nos para a nossa casa, Senhor, certo de que o Senhor nesta noite continuou falando conosco. Amém. Nesta noite o Senhor bateu na porta de cada coração para dizer: deixa eu entrar na tua vida, eu quero cear contigo, eu quero ser relevante para a sua vida. Ó Senhor, entra e fica conosco. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Algum visitante de primeira vez? Amém? Amém? Glória a Deus. Então, né? Cumprimente o seu irmão e diga assim: